Boa tarde e sejam bem-vindos ao About Investments. A literacia financeira é a chave para o sucesso de qualquer investidor. Assim sendo, nesta conferência, o Ativo Bank convida clientes a dialogar e a trocar impressões sobre temas financeiros. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Os microfones estão desligados enquanto estiver a decorrer a conferência e, no final, teremos um espaço dedicado para perguntas e respostas. Podem ir deixando as vossas dúvidas no chat deste direto. Estas conferências são gravadas para posterior partilha no canal de YouTube do Ativo Bank. Os participantes não ficarão sujeitos à gravação da sua imagem e voz se não ativarem estas funcionalidades. Devem interagir através do chat de texto. A oradora convidada é Ana Carriço, Senior Sales Manager para a Ibéria da Fidelity. O tema é Investimento Temático e Mega Tendências. Olá Ana, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ana, está sem microfone. Olá, muito boa tarde, João, e antes de mais nada gostava de agradecer em nome da Fidelity ao Ativo Bank pelo convite e, como não podia deixar de ser, a todos os participantes pelo vosso tempo. Obrigado, Ana. Quando quiser pode começar. Pronto, vou então partilhar a minha apresentação, que vai me servir de apoio para o tema das megatendências, que é o tema do qual falaremos hoje. Mas antes de mais nada, a primeira pergunta à partida é: o que é uma megatendência? Podemos definir uma megatendência basicamente como uma mudança estrutural de atitude e do nosso comportamento que no longo prazo irá ter um impacto em múltiplas indústrias. Uma megatendência pode transformar a economia global, transforma a economia global, a sociedade e também transforma as empresas. Por exemplo, a demografia, a tecnologia ou as alterações climáticas são megatendências. No caso da demografia, na Fidelity acreditamos que abrange principalmente três vertentes: o crescimento ou o aumento da população, as repercussões do envelhecimento, pois atualmente a esperança de vida é maior, e o auge do consumo derivado de um aumento das classes médias, que não só se aplica ao mundo desenvolvido, mas mais ainda aos mercados emergentes. E é à volta destas três vertentes que giram outros grandes temas de investimento deste século, que podem ir desde as energias renováveis ao desenvolvimento urbanístico, ou desde o tratamento das águas ao Big Data. As três vertentes mantêm-se e são constantes, mas as temáticas é o que vai evolucionando e mudando ao longo do tempo. O que é inegável é que atualmente o mundo está sob uma mudança demográfica sem precedentes e que, como consequência, o impacto económico e as oportunidades de investimento são, sinceramente, enormes. Ao contrário dos ciclos macroeconómicos e do sentimento dos investidores, a distribuição da população evolui muito mais lentamente e ao longo de mais anos. É muito mais previsível também, embora por vezes se possa desviar, e tem um impacto duradouro nas economias e nas empresas de forma individual. As tendências demográficas moldam os padrões de consumo e da procura, e o que vai ter um impacto nos lucros das empresas. E, de facto, na Fidelity, quando os nossos gestores de carteiras consideram potenciais oportunidades de investimento, têm sempre em consideração empresas onde as tendências demográficas são um fator importante na criação de valor. Atualmente, somos cerca de 7.700 milhões de habitantes a nível global. E estima-se que em 2050 sejamos mais de 10 mil milhões, com um aumento mais significativo tanto na Ásia como em África. Conforme a ONU, a população do continente africano irá aumentar em 1.200 milhões de habitantes e na Ásia o crescimento da população será de 1.000 milhões em 30 anos, de tal forma que no final do século XXI, 89% da população mundial concentrar-se-á nestes dois continentes que hoje em dia são considerados países emergentes. Obviamente os hábitos de consumo, que já estão a mudar, vão continuar a evolucionar, gerando novas oportunidades de negócio. Com estas previsões de crescimento da população a apontar para 10 mil milhões de habitantes em 2050, as nossas necessidades de subsistências irão passar por produzir mais alimentos, com um incremento estimado do 70%, e de ser capazes de responder a novas necessidades de consumo, como, por exemplo,
será preciso 55% mais de água a nível mundial e consumiremos 80% mais de energia. Portanto, as empresas que já estejam a trabalhar em como otimizar e melhorar a produção e venda destes recursos finitos podem ser identificados como os winners do futuro. Outra das variáveis comentadas ao início tem a ver com as repercussões do envelhecimento da população, que evidentemente poderá ter um impacto na evolução do crescimento económico. Entre 2015 e 2030 está previsto que o número de pessoas com mais de 60 anos venha a aumentar num 56%, o que representa uma taxa de crescimento muito mais elevada à de qualquer outro grupo etário. Também é de chamar a atenção o facto de que em 2100 quase metade da população mundial terá mais de 45 anos, mas sem ir tão longe, até mesmo em 2050, ou seja, daqui a 28 anos, mais ou menos, já são 55 os países com um terço da população com mais de 60 anos. Conforme a OCDE, em 2050, a população em idade de trabalhar a nível global vai ser de 58%, ou seja, 4% menos em comparação com 2015. E o 42 restante estará dividido em partes iguais entre menores de 15 anos e maiores de 60 anos, dos quais 60% seremos mulheres. Como já devem estar a imaginar, uma das consequências identificadas é que o envelhecimento da população poderia provocar um abrandamento do crescimento económico, porque os reformados irão viver por mais tempo, porque a esperança de vida também é maior. E o último motor demográfico que gostaria de comentar é o relacionado com o aumento do consumo, que está principalmente ligado aos países emergentes, embora não só. É verdade que muitas famílias dos países emergentes passarão a formar parte da classe média e que atualmente já começam a ter acesso a produtos e serviços que há uns anos atrás era impensável, como compra de computadores, automóveis, viagens, educação, etc. E, de facto, a China é um claro exemplo, e depois darei ampliarei um bocadinho esta informação. Mas nos países mais envolvidos também está a aumentar o consumo, porque à medida que melhoramos o nosso nível de vida, também aumenta o nível de consumo. Relativamente à China, se bem é um caso excepcional no contexto dos mercados emergentes, os padrões de consumo valem a pena ser comentados porque demograficamente têm umas repercussões muito importantes a nível mundial. No ano 2000, apenas 4% da população urbana na China era considerada de classe média. Hoje em dia, a maioria da população chinesa que vive nas grandes cidades já é considerada de classe média. Uma política económica que apostou forte pela industrialização e os avanços tecnológicos estão a permitir que a China tenha acusado nestas últimas décadas um forte crescimento, apostando, por exemplo, na robótica e na energia solar. Na opinião da Fidelity, é expectável que as receitas por unidade familiar na China vão continuar a aumentar. Esta nova geração de classe média chinesa é, além disso, mais segura de si própria, mais consumidora, mais ocidentalizada e fazem um uso muito mais intensivo da internet. Inovação e tecnologia. Digamos que esta é uma segunda mega tendência. O que me leva a falar desta mega tendência, um bocadinho em linha com digamos, com a forte utilização por parte da população chinesa em aumentar, muito informatizada, é porque a tecnologia também é um setor muito abrangente. Mas se há algo claro é que o nosso comportamento está cada vez mais condicionado pelos avanços tecnológicos e, portanto, falamos de uma evolução estrutural que não tem marcha atrás. Influi na nossa forma de viver e ajuda-nos a identificar o potencial de investimento a longo prazo. Com a tecnologia, entendemos bem a dinâmica do que é investir hoje com miras no futuro. As inovações tecnológicas não só estão a alterar os padrões de comportamento dos consumidores de telemóveis e de outros dispositivos, mas também afetam a produtividade das empresas. Em alguns casos, a tecnologia até está a supor uma nova revolução industrial. Por exemplo, a primeira grande inovação tecnológica na indústria aconteceu no final do século XIX, com a transformação da energia em vapor, o que teve um grande impacto no transporte de mercadorias. A seguir, a eletricidade supôs outro grande avanço para a indústria. Anos mais tarde, com a internet e as tecnologias wireless, automatizaram-se processos nas cadeias de produção. E na primeira década do ano 2000, as tecnologias de nova geração voltaram a revolucionar as indústrias.
E palavras como digitalização, inteligência artificial ou até mesmo 5G já nos parecem normais a todos. O metaverso ainda não tanto, mas havemos lá chegar. Portanto, a tecnologia tem passado por importantes fases de inovação que foram determinantes para a produtividade e para o crescimento económico de empresas e países. Para não me alargar muito dentro deste grande universo de investimento que é a tecnologia, vou-me focar na conectividade. Porquê? Porque, na nossa opinião, estamos no início de uma nova era dourada de conectividade entre as pessoas, lugares e coisas, que está a provocar disrupções e uma inovação tecnológica sem precedentes para as indústrias, que ainda se vai acentuar mais, com a implementação da tecnologia de transmissão de dados 5G. A implementação a nível global está prevista para 2035 e certamente vai continuar a alterar as nossas vidas, não só pela velocidade e o tempo em que se poderão transmitir os dados, mas também pela maior capacidade de armazenamento de dados e adesão de mais usuários. Mas, além disso, muitas empresas estão também implicadas em possibilitar a implementação desta tecnologia, que vai desde fabricantes de semicondutores e chips a fornecedores e distribuidores de equipamentos wireless, por exemplo. Para que façam uma ideia, a tecnologia 4G, que é a que utilizamos a maioria, pode suportar aproximadamente 4.000 dispositivos por quilómetro quadrado. O 5G poderá dar cobertura a mais de 1 milhão. A velocidade de transmissão é 20 vezes mais rápida, com capacidade de armazenar dados 10 vezes superior, e 20 vezes mais barato que o 4G e também 100 vezes mais eficiente desde um ponto de vista de consumo de energia. Já em 2020, muitos países começaram a ter acesso a redes 5G. A Ericsson, por exemplo, estima que em 2024 os 65% da população mundial poderia estar a utilizar esta tecnologia. No entanto, para poder atingir estas estimativas, vão ser necessários investimentos em infraestruturas, em armazenamento de dados, servidores muito mais rápidos e com maior capacidade de inteligência artificial, em equipamentos médicos ou até mesmo conteúdos. E, portanto, a implementação do 5G como um exemplo da inovação tecnológica vai ter um impacto muito grande em muitas áreas, desde os atuais investimentos que são necessários, quantificados em 13 mil milhões de dólares daqui até 2035, como compensar a falta de mão de obra provocada pelo envelhecimento da população, passando pelo impacto em tratamentos médicos e, enfim, as oportunidades de investimento a partir desta mega tendência são do mais abrangente. Como no caso do metaverso, que é basicamente um mundo virtual em 3D, que também está ainda nos começos e com o qual nem todos nos familiarizamos tanto. Recentemente vi um filme, que parece-me que já tem pelo menos 2 anos, onde descrevia o metaverso como um mundo ao que muitos querem ir, por tudo quanto se pode ter e do qual ninguém quer sair por tudo o que se pode ser. Porquê agora? Porque uma das consequências desta pandemia foi o aumento da digitalização e da vida online. Foi acusado um crescimento das redes sociais de jogos, o que também deu passo a novas formas de interagir. Já se pode investir nesta tendência, embora, como já disse, estamos muito nos inícios. Por exemplo, o metaverso permite, através de uma plataforma de realidade virtual, que equipas descentralizadas tenham a possibilidade de colaboração, podendo-se encontrar todos num espaço virtual. Outro exemplo seria uma plataforma de simulação para veículos autónomos que lhes permite visualizar de ponta a ponta o que poderia ver um condutor humano, ou até mais. Pelo menos no meu caso, preciso de óculos. Luvas, ainda em fase de desenvolvimento, podem vir a reproduzir sensações em mundos virtuais. E óculos que permitem projetar o ecrã dos nossos telemóveis em realidade aumentada. Portanto, de momento, ciência-ficção para muitos, mas que em breve achamos que acabará por ser uma realidade. Passamos a uma terceira mega tendência que acho que merece toda a atenção, que são as alterações climáticas. O que não parece que seja um assunto do futuro, porque já é presente, é a alteração climática, que também é uma mega tendência, que já está a criar um impacto na sociedade e na economia. Pouco a pouco, vamos tomando consciência de que o aquecimento global tem-se vindo a acelerar a um ritmo muito forte nos últimos anos
e que o responsável das alterações climáticas é o próprio ser humano e as emissões de gases com efeito estufa estão a aquecer as temperaturas globais a níveis imprevistos e insustentáveis. Na Fidelity, acreditamos que este aquecimento do planeta é muito perigoso para a vida tal e como a conhecemos hoje em dia. Em março de 2020, a temperatura da Terra era algo mais de 1 grau mais cálida que a média do século XX, que era de 1 grau Celsius 1,2, e se continua a aumentar como se prevê, o ritmo do aquecimento global nos últimos 40 anos tem sido de 0,3 graus por década, o cenário mais provável é que é o de um aquecimento global de 2,5 graus quase para o ano 2050, ou seja, de 2,3 graus para ser exatos. O mundo pura e simplesmente não pode suportar isto e precisamos desesperadamente de travar o aquecimento global e atingir a neutralidade de emissões de gases de efeito de estufa. Para atingir este objetivo vai ser preciso traçar um caminho para poder descarbonizar desde o ponto de vista da energia em CO2. Além disso, a alteração climática é um dos principais riscos para a economia e para a nossa forma atual de vida. Por um lado, é preciso reduzir as causas para que a magnitude seja menor e, por outro lado, gerir as consequências das alterações climáticas que, apesar de cada região, país ou zona tenha condições específicas e diferentes, os desastres naturais acabam por se suceder a nível internacional. É conveniente não esquecer que 19 dos 20 anos mais cálidos aconteceram durante os últimos 20 anos. Existe um estudo da Universidade de Stanford que estima que, se não atuarmos com rapidez de forma global e decidida, poderíamos assistir a uma contração de 36% do PIB nos Estados Unidos ou de 53% do PIB na Austrália, ou até mesmo sofrer um impacto negativo de 23% na projeção 2100 da produção industrial a nível global. De modo que não é suficiente só conter a disposição e vontade de limitar as emissões de CO2, é também preciso atuar e que o crescimento económico futuro seja mais sustentável. Como uma mudança de atitude por parte da sociedade, ou plantar cara a este tema de forma individual, não vão ser suficientes para atingir os objetivos de descarbonização em 2050 e 2100. São requeridos esforços e iniciativas a nível global, são necessárias tecnologias, lá está, voltamos à tecnologia e soluções que possam contribuir e facilitem que as sociedades possam ser neutrais em CO2. As políticas governamentais e a nível mundial devem estar alinhadas com os objetivos e compromissos definidos no Acordo de Paris, da mesma forma que o está a indústria financeira através das empresas nas quais investimos. De facto, novos objetivos de neutralização de emissões já foram anunciados pelos Estados Unidos e pelo Japão em abril do ano passado, com a consequente alocação de verbas orçamentais para cumprir estes objetivos, tais como o Plano de Infraestruturas Sustentáveis do Biden ou o Acordo Verde Europeu para Investimentos de Sustentabilidade. Ou na última reunião do Grupo 7 em junho, que se chegou ao acordo de deixar de apoiar as centrais elétricas alimentadas a carvão e a aceleração da transição para veículos elétricos com o objetivo de limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. Houve também mudanças no campo regulatório para acelerar a adoção de novas soluções e certas tecnologias inovadoras para a descarbonização do planeta, que se posicionam como claros beneficiários das mudanças a este respeito. Por outro lado, os investidores também podem fazer mais para acelerar a descarbonização. Não há dúvida de que os investidores exigem tecnologias sustentáveis e empresas comprometidas com o meio ambiente, tais como as energias renováveis, veículos elétricos, etc. E a prova disso é que o setor das energias renováveis atingiu novos máximos históricos no início de 2021, até à correção do setor devido a receios de uma bolha que nós chamamos bolha verde. Na Fidelity acreditamos que esse, digamos, prémio verde
obedecem à superioridade dos fundamentais das empresas comprometidas com o meio ambiente e que estas empresas são vitais para a passagem e para a transição à descarbonização. Além disso, por detrás, o que está detrás das valorizações elevadas de muitas destas companhias, é que há também um aumento dos fluxos para os fundos categorizados como ASG, portanto, meioambientais, sociais e de boa governança, e também de ETFs, que em 2020 atingiram 45 mil milhões de dólares, cerca de 5 vezes mais do que em 2019, e essa mesma tendência dos fluxos tem-se vindo a manter. E tudo isto está também documentado num estudo empírico que relaciona positivamente a rentabilidade de uma empresa com o seu nível de sustentabilidade ou de critérios ASG, e onde as valorizações mais elevadas de empresas mais sustentáveis acabam por ser justificadas pelo retorno do capital investido e pela geração de liquidez quando comparadas com as menos sustentáveis. Portanto, na Fidelity temos o nosso próprio sistema de classificação ESG, pelo que fizemos o mesmo estudo baseado nas nossas classificações e, curiosamente, chegámos exatamente à mesma conclusão. O prémio verde, que chamamos de prémio verde, portanto, o prémio por investir em companhias ASG ou comprometidas com os critérios da ASG, é justificado por fatores de crescimento estrutural visíveis que se vão estender ainda mais por décadas em resposta à necessidade imperativa de descarbonizar o mundo. Apenas por vos dar uma ideia, precisamos de 20 vezes mais de energias renováveis daquilo que temos hoje, se quisermos alcançar a neutralidade de emissões até 2050. Os custos das energias renováveis caíram mais de 80% nos últimos 10 anos, pelo que a oportunidade de investimento é absolutamente enorme. Como é o caso dos veículos elétricos, cujo volume está estimado em aumentar mais de 16 vezes até 2030. Estamos a falar de fabricantes de automóveis, empresas de semicondutores, empresas dedicadas às infraestruturas para recarregar os veículos elétricos, e tudo isto só agora é que está a começar. Digamos que a descarbonização é uma mega tendência global de impacto e que, para além da utilização de novas tecnologias aplicadas aos transportes, como veículos elétricos, a produção de energia, como as energias renováveis, ou até mesmo várias indústrias, como a do 5G, ou a maior eficiência na agricultura, construção, consumo, reciclagem e tratamento de resíduos, alimentação ou saúde. Digamos que, à medida que tudo isto evolui, vão também surgir novas oportunidades. Em conclusão, a descarbonização está a afetar cada vez mais áreas da atividade económica a nível global, e nós na Fidelity acreditamos mesmo que acabará por ter um impacto em todas as áreas ligadas à vida humana. Esta é provavelmente a maior mega tendência de investimento da nossa vida. E com isto termino a minha apresentação e tenho toda a disponibilidade para responder às vossas perguntas. Ana, muito obrigado pela apresentação. Relembro todos os convidados que podemos colocar, ou melhor, que podem colocar as vossas questões ou opiniões através do chat. Ana, enquanto aguardamos pelas perguntas, aproveito também para colocar uma. Qual é a melhor forma de investir nas mega tendências identificadas? Obrigado, João. Nós na Fidelity acreditamos que uma abordagem de investimento, seja a um setor determinado em resposta às mega tendências identificadas, é tão válido como uma abordagem à própria mega tendência em si. Em ambos os casos, as estratégias de investimento atualmente disponíveis pela nossa parte são carteiras altamente diversificadas, multitemáticas e globais. Por exemplo, não é o mesmo investir em demografia, em tecnologia ou em alterações climáticas do que investir só em biotecnologia, semicondutores ou energias renováveis. Às vezes o risco não é tanta volatilidade, mas sim a falta de diversificação quando queremos aproveitar este potencial de crescimento das diferentes tendências identificadas de longo prazo. Obrigado, Ana. Outra pergunta que eu tenho aqui para si é: referiu que a Fidelity oferece soluções de investimento globais para poder ganhar uma exposição às megatendências e também a determinados setores. Assim sendo, é possível investir em qualquer país e moeda? E se tem todos os riscos cambiais? Certo. Qualquer fundo de ações global, se não for contratado numa classe
da ação que tenha moeda coberta a euros tem risco cambial. Como as empresas detidas na carteira não são todas cotadas ou em dólares ou todas cotadas em euros, o facto de ter que traduzir tudo a dólar ou tudo a euros para poder determinar qual é o valor patrimonial de cada participação implica um risco cambial. Muito bem. Portanto, exceto se investirem numa classe que diga que está coberta a euros, para um investidor sediado em Portugal ou em qualquer outro país da zona euro, se não se investe numa classe que seja coberta a euros, estamos a assumir um risco cambial. Certo, Ana. Entretanto, temos aqui uma convidada que agradece as informações essenciais que a Ana forneceu. Agradeço também. E para terminar, coloco uma última pergunta. Quais seriam os setores que, na opinião da Fidelity, se poderiam beneficiar mais da mega tendência da demografia? Gosto desta pergunta. Obrigada, João. Obrigada a quem tenha colocado a questão. Achamos que existem basicamente 3 setores de atividade como candidatos ideais, digamos assim, para tomar proveito destas tendências demográficas. Por um lado está o setor da saúde. Não só é um setor que se beneficia do crescimento da população, como também das mudanças do nosso modo de vida e do envelhecimento da população. É também um setor que faz parte das nossas vidas, é tangível, não se trata só de que vivamos mais anos, mas também de ter uma maior qualidade de vida. Cada vez são mais as doenças crónicas que requerem medicamentos a preços mais competitivos e cuja procura está garantida porque cada vez somos mais. Falamos de um setor menos sensível ao ciclo económico, que costuma resistir melhor à volatilidade dos mercados, tanto em fases de expansão como em fases de contração económica, pois a procura é estável e estruturalmente está em crescimento. Mais especificamente, e face ao 2022, achamos que o tema dos equipamentos e dispositivos médicos vão ter uma dinâmica de crescimento interessante e que a duração deste crescimento está a ser subestimado. Outra indústria, uma segunda indústria candidata, seria a indústria alimentar. O que pode supor um problema, porque a superfície disponível para campos de cultivo é cada vez menor, como resultado da industrialização e da urbanização, o que nos leva a utilizar fertilizantes. Isto, claro, é uma boa notícia para os fabricantes de fertilizantes, mas não tanto para as companhias dedicadas a processar os alimentos, porque as matérias-primas também aumentariam de preço. A menos que, claro, aparecesse alguma inovação que impedisse que os custos aumentassem. Por acaso li aqui há uns tempos uma história engraçada que vou aproveitar para partilhar. Hoje em dia, um frango pesa de média 4 quilos passado 56 dias, que é o dobro daquilo que pesava um frango depois de 56 dias há 20 anos e 4 vezes mais do que pesava um frango há 50 anos. Com o qual, quase que até é melhor não saber como é que se inovou para conseguir esta alteração de peso. Outro exemplo, já fora de brincadeiras, tem a ver com o aumento da procura de proteínas por parte dos países asiáticos e principalmente a China, e nomeadamente a soja. A China produz muito porco, tem uma alimentação muito baseada no porco, mas para isso precisam de soja para poder alimentar os porcos e não conseguem produzir suficiente. Por último, um terceiro candidato, um terceiro setor que continuará a aproveitar-se das mudanças demográficas seria o da tecnologia, onde vemos aqui tendências muito claras como a Internet of Things, Big Data, armazenamento de dados, além de tudo aquilo que já comentámos. E eu diria que estas são as 3 assim grandes indústrias que talvez venham a ver mais beneficiadas pela mega tendência da demografia. Obrigado, Ana. Recebemos aqui uma questão de última hora do nosso convidado Rui Meireles, que pretende saber como a economia tem ciclos e nestes anos a Bolsa e fundos de investimento têm atingido máximos históricos e nestes meses também tem havido correções. O nosso convidado Rui Meireles gostaria de saber se, na sua opinião, quanto tempo devemos esperar com as descidas dos fundos de investimento e das ações, porque neste momento é um grande risco o investimento.
É aquilo que parece, e gostaria de tentar perceber se estes investimentos não irão certamente levar a perdas. Também parabenizo a Casa da Fidelity, que foi sempre uma casa preferida deste convidado. Pronto, muito obrigada, Rui, João, por colocar a pergunta do Rui, e obrigada, Rui, por fazer esta pergunta que me parece extremamente interessante. Aqui há várias coisas. A primeira coisa é que, antes de investir, temos que fazer um exercício muito sincero, tanto connosco como a pessoa que faz seguimento convosco ou que vos acompanha no aconselhamento, qual é a tolerância que temos a risco, ok? Quem investe em ações deve saber que, inevitavelmente, a volatilidade faz parte do jogo de investir, certo? Portanto, investir em ações não está isento de risco. Não existem, praticamente, investimentos sem risco. Portanto, fazer uma avaliação do risco que somos capazes, ou do músculo, a capacidade que temos para assumir risco, é o primeiro ponto de partida para depois poder responder à pergunta que colocou. Portanto, isto é a primeira coisa. Haja volatilidade nesse momento ou não, a primeira parte do processo pré-investimento é determinar que quantidade de risco é que eu posso assumir. Se posso assumir risco para investir em ações nos mercados acionistas, já sabemos que a volatilidade vai fazer parte disso. Quanto tempo devemos permanecer a assistir a perdas? Pronto, isto vai depender, novamente, da primeira pergunta. Qual é a tolerância que eu tenho para aguentar? Qual é o máximo das perdas que eu posso aguentar? Claramente estamos num momento extremamente preocupante, num momento onde a incerteza é muito elevada, temos muitos riscos em cima do prato. Os bancos centrais, estamos a assistir por primeira vez na história a uma reestruturação, a uma recuperação do balanço dos bancos centrais, dos principais bancos centrais, todos ao mesmo tempo, e qualquer erro na política monetária e fiscal pode sair cara. Portanto, estamos num momento bastante delicado, com muitos riscos em cima da mesa, e talvez a nossa abordagem a como investimos, em conjunto com essa tolerância de risco que estamos dispostos a assumir, pode ser ou pode passar por várias soluções. Uma, fazer contribuições periódicas, portanto, investir aos poucos, em períodos regulares, porque iremos apanhar momentos em que as valorizações são extremamente atrativas e, portanto, só se ganha, e vão ser compensadas por esse investimento que façamos ao longo do ciclo, onde talvez já estamos num ponto de subida ou de queda, de tal forma que, se investimos em todos e cada um dos pontos do ciclo económico, em média podemos mitigar essas perdas provocadas por um aumento da volatilidade. Outra das soluções ou sugestões que eu gostaria de propor aqui é que também se façam ajustamentos nas carteiras que estão sobreexpostas a ações. Se virmos que a volatilidade ultrapassou o limite daquilo que podemos ou daquilo que estamos capacitados para assumir, e que ponham o foco noutro tipo de estratégias, como estratégias geradoras de rendimento. Portanto, estratégias, por exemplo, ou companhias que estejam a pagar um alto dividendo. Porquê? Porque talvez a cotação oscile, ok? E enquanto está a oscilar, nós estamos a receber o rendimento, o qual ajuda também a mitigar as perdas de capital. Em qualquer caso, no meio e longo prazo, a experiência, aquilo que nos diz, quando falo de meio e longo prazo, é que em questão de 18 a 24 meses, quem assume risco acaba por se ver compensado. Os mercados normalmente acabam sempre por se ajustar aos fundamentais das empresas e por refletir, portanto, o potencial de crescimento dos lucros das empresas. As cotações acabam por se ajustar. Agora, quando há muitos excessos no mercado, quem nos diria em fevereiro de 2020 que daí até há 2 meses
os mercados de ações iriam evoluir ou iriam recuperar da maneira em que recuperaram. Isto o que prova é que eu não sou quem para dizer o que é que devem fazer, obviamente, mas acho que antes de investir é sempre muito importante fazer um exercício de muitíssima sinceridade, mas além de os mercados estão a subir, eu posso tolerar risco. Os mercados estão a descer, afinal não posso tolerar o risco que pensava que podia. Pronto, há soluções para mudar a abordagem em como se investe, fazer aí uns ajustamentos nos nossos investimentos, mas o que é um facto é que no meio e longo prazo as cotações das empresas acabam sempre por se ajustar às suas perspectivas dos lucros e aos seus fundamentais. Portanto, empresas de qualidade, empresas que tenham poder de fixação de preços, que consigam, portanto, colocar ao consumidor final esse aumento dos custos, dos preços que repercutem no aumento dos custos de produção. Portanto, quer dizer, podem-se fazer aí alguns ajustes que certamente com quem costumem fazer o aconselhamento financeiro dentro do Active Bank lhes poderá dar várias ideias e personalizadas, principalmente em função dessa capacidade de risco que cada um dos ouvintes tem pronto, capacidade de absorver. Se calhar alarguei-me um bocadinho mais na resposta, mas acho que valia a pena. Valeu certamente, Ana. Obrigado mais uma vez. Terminamos então esta conferência que esperamos que tenha sido esclarecedora. Enviaremos amanhã esta apresentação a todos os participantes. Desejo a todos a continuação de uma ótima noite. Até já. Muito obrigada e até breve.